E o tema do nosso devocional hoje é: Deus vai te levar para o cenário onde Ele quer te usar. O texto base está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Vamos lá, o devocional de hoje é para trazer para você um nível de clareza que até alguns tempos atrás eu não tinha também, e eu acredito que vai fazer muito sentido para você. Mas vamos trazer o contexto aqui. Esse devocional, ele é baseado em Saul e Davi. E o que aconteceu? Saul, rei de Israel, ele foi ungido, tá, para ser esse rei. E depois você vai no capítulo 15 e leia para você entender, tá? E o que acontece? Devido a um mau comportamento, uma falha de caráter de Saul, depois que ele se torna rei, que o Senhor deu uma instrução para ele não agiu conforme Deus falou que era para ele agir. Depois você lê os versículos 9 e aí você vai entender do 9 em diante. E o que acontece? A partir desse comportamento, dessa atitude de Saul, Deus retira o espírito dele, Saul, e ele envia um espírito atormentador, opressor para Saul. Por quê? Estou trazendo esse contexto para você compreender. Devido à desobediência de Saul, onde Deus provou o coração dele e naquela situação Saul não foi aprovado, o que acabou acontecendo foi que Davi, nessa história, como eu li para você no versículo, ele também já tinha sido ungido e separado para futuramente ser rei de Israel. Então, partindo disso, nesse exato momento que acontece essa situação com Saul, Deus já sabia, mas ele vai permitir que algumas pessoas acessem os lugares de honra para que ele prove o coração dessa pessoa e veja quem essa pessoa realmente é. E foi o que aconteceu com Saul. Então, diante desse teste, que também eu já até comentei aqui no canal, que Deus prova o nosso coração para ver qual que é a real motivação dele diante da situação. Então, nesse cenário específico, Deus permitiu que Saul fosse rei, porque assim ele estava sendo provado, o coração dele testado para ver exatamente o que ele faria com aquele cargo, com o poder que ele tinha nas mãos dele. Então, partindo desse breve contexto, depois você vai lá e leia com cautela, medite na palavra. Um dos oficiais, vendo que o Saul estava, com esse espírito opressor e que atormentava Saul, visou ele que esse espírito maligno tinha sido mandado por Deus para atormentá-lo. E talvez você se pergunte, como assim Deus enviou um espírito desse para Saul? Devido à desobediência dele, devido ao que ele fez, foi como se fosse uma consequência. A gente vai colher sempre aquilo que a gente planta. Então, naquele momento, Deus sim enviou esse espírito para atormentar Saul, porque mais adiante no versículo 18, que foi o que eu li aqui para vocês, um dos oficiais falou que conhecia um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. Por que a harpa? Porque quando essa pessoa tocasse a harpa, Saul não ficaria se sentindo tão oprimido, tão atormentado. Então, por isso que foi citado a parte de um instrumento musical, porque se a gente for pesquisar, os instrumentos musicais, eles têm vários poderes. A harpa é de trazer calma e paz para nossa alma. Então, todas as vezes que uma pessoa tocasse a harpa próximo de Saul, ele automaticamente iria se acalmando. Só que tem uma instrução aqui poderosa,
que Saul falou que era para encontrar alguém que tocasse bem e levasse até ele. Então foi onde um dos oficiais falou que conhecia o filho de Jessé, que é o Davi. Ele não tinha citado ainda o nome Davi, mas ele só tinha falado que era um guerreiro valente, que sabia falar bem, era de boa aparência e que o Senhor estava com ele. Quando esse oficial fala que o Senhor está com ele, é para acalmar Saul. E é engraçado porque Saul, mesmo sabendo do que tinha acontecido, ainda assim ele falou: bom, eu quero uma pessoa que o Senhor esteja com ele, porque ele já tinha entendido o que tinha acontecido. Aqui está a chave do nosso devocional. Deus vai sempre te levar para o cenário aonde Ele quer te usar. Eu paro para refletir que precisou acontecer todas essas movimentações com Saul, Deus provar o coração de Saul e tudo mais, para que Davi fosse usado no momento certo, com aquilo que ele já fazia de bom que ele tinha nas mãos, porque Davi era um pastor de ovelhas e ele tocava harpa já. Então era algo que já era do dia a dia de Davi. Então eu vejo que tudo aquilo que nós temos nas nossas mãos, aquilo que nós fazemos, são dons que Deus nos deu em que em algum momento nós vamos usá-los. Mesmo que agora você para pensar e fala: mas o que eu vou fazer com isso aqui? Ah, pode ter certeza que na hora certa, no cenário certo, Deus vai te levar. Então, nesse contexto todo, todas as vezes que Saul se sentia aflito, Davi tocava a harpa. E o interessante é que Davi, quando ele se apresentou a Saul, ele passou a trabalhar então para Saul. Só que Saul tinha havido graça nele. Saul gostou muito de Davi, tanto que acabou se tornando um escudeiro, acabou se tornando aquele fiel. Hoje, em muitos cargos, é como se fosse um assessor, um analista. Tanto que a pessoa gostou: quero você por perto. Então, Saul enviou uma mensagem para Jessé, falando o seguinte: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E o que acontecia? Sempre que o espírito mandado por Deus, que era aquele espírito opressor, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul se sentia melhor, aliviado, e o espírito maligno deixava. Então olha que interessante. Todas as vezes que Deus te colocar em um cenário, não questione o porquê. Pare para refletir o que você tem ali nas suas mãos que você vai contribuir com aquele cenário, com aquelas pessoas, no seu local de trabalho, na sua família, porque Deus não te coloca num lugar à toa quando você está posicionado nele, quando você busca ele, porque tem cenários, ambientes que é a gente que nos coloca e tem ambientes que é Deus que preparou aquilo. Então a gente tem que estar realmente conectado, buscando relacionamento, intimidade com Deus, para que quando Ele colocar nos ambientes, a gente saber que Deus faz as coisas perfeitas. Então existe algo naquele ambiente que você vai cooperar para que algo também aconteça. Eu me recordo de uma das empresas que eu trabalhei, que existia uma liderança um pouco controladora. Então não deixava que as pessoas fossem elas na sua gestão. E quando Deus me colocou nesse cenário, Deus, e agora? O que eu faço? E assim, foi um momento de muita opressão mesmo. Às vezes eu não sabia lidar, mas eu buscava respostas no Senhor. E eu também pensei no seguinte: em frente à sala que eu trabalhava, eu escrevia no vidro: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Então o que acontecia? Por eu trabalhar na mesma sala que essa pessoa, quando batia ali alguma coisa ruim, eu olhava para aquela frase e eu falava internamente: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Até que chegou em um momento que eu tive a oportunidade de, através da minha função, dar uma cartada final para que o dono da empresa percebesse quem que era aquele tipo de perfil de liderança que estava. E não foi que era para prejudicar, mas Deus havia me colocado naquele cenário para que, através de uma ferramenta, de algo que eu já tinha em mãos, que eu já tinha experiência, pudesse trazer um resultado de que aquela liderança não estava
boa, era uma liderança mais opressora do que uma liderança que fazia com que as pessoas dessem o seu melhor. E pensa o seguinte, foi nesse exato momento que eu olhei e eu falei assim, uau, Deus de fato sempre vai nos levar, quando estivermos plantados nele, vai levar a gente para um cenário onde quer nos usar. E qual que foi o contexto final, o resultado final disso? Devido a essa situação e essa movimentação que eu falo que foi o próprio Deus quem fez, a resposta chegou. Então, para você entender, às vezes você não entende do porquê você está nos lugares, porque Deus te plantou nesses lugares, mas com essa palavra, esse devocional de hoje, você nunca mais vai ver os cenários do mesmo jeito a partir do momento que você está buscando o Senhor. Então, pare para refletir hoje. O lugar que você tá, Deus te plantou por qual motivo? Se questione, se pergunte. Sabe, é importante a gente fazer essa autorreflexão e entender, Deus, o que eu tenho de ferramentas aqui na minha mão agora que eu posso usar para que o seu nome seja glorificado? E tudo que acontecia quando Davi tocava a harpa era Saul se manter aliviado e ele melhorava, até que o espírito maligno deixava. Então, não sei qual que é a sua circunstância, não sei onde Deus te plantou, mas eu só sei que com esse devocional, Deus vem falar com você de que se Ele te colocou neste lugar, é para que você use aquilo que Ele já te deu como dom, como ferramenta, seja sua fala, seja seu abraço. Às vezes tem alguém do seu lado, do seu trabalho, que precisa exatamente de um abraço, de um olhar seu, de um tempo no almoço que você tira para conversar, porque a gente nunca sabe o que as pessoas ao nosso redor precisam. E você já passou por alguma situação como essa ou está nesse cenário? Coloca aqui nos comentários o que Deus ministrou no seu coração a partir desse devocional. E que a sua semana seja abençoada e te esperamos no próximo devocional.